Peço a todos que fiquem em pé e solicito ao vereador José Josimar Ribeiro da Costa a leitura do trecho do Evangelho. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem arrebatadas, nenhuma de suas portas. Mas o Senhor ali não será grandioso, fará às vezes de rios, correntes largas, barco nenhum de remo passará. Por eles navios grandes, eles não navegarão. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino de Itu. A República de
Convido o vereador Joselito dos Santos de Farias para a leitura do Evangelho na próxima sessão. Antes de iniciar o expediente, gostaria de agradecer a colaboração de todos os nobres pares para que essa sessão extraordinária fosse realizada hoje e possa ter acontecido a mudança de data para hoje, devido a compromissos de alguns colegas, mesmo sabendo que hoje também alguns nobres pares tinham compromisso, como o caso da vereadora Naíra, vereador Ivanildo, e estão aqui colaborando. Essa colaboração é muito importante numa casa onde existe colaboração mútua, prima a harmonia. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ivanildo. Agradeço a referência, senhor presidente, mas tem a reciprocidade também dessa casa, principalmente de Vossa Excelência, da sua assessoria. Eu estava em compromisso, vim, porque entendo a importância desse projeto de prazo, mas eu espero que tenha também a colaboração dos nobres pares, quando não puder, esse vereador não puder estar aqui, que tenha também a alternância de horário, tendo em vista que esse vereador respeitou primeiro Vossa Excelência, deixar bem claro, e segundo, os vereadores que não puderam comparecer. Então, fiz questão de estar aqui por causa do trabalho de Vossa Excelência e espero que os nobres pares, no momento oportuno que esse vereador não puder estar, colaborem também. Obrigado. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura da ata da terceira sessão ordinária de 2014, realizada no dia 17 de fevereiro do corrente ano. Ata da terceira sessão ordinária de 2014 da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, sob a presidência do vereador Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos, realizou-se a terceira sessão ordinária da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em sua sede Alameda Barão do Rio Branco, número 28. Questão de ordem, vereador Ivanildo Soares. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que já é do conhecimento dos senhores vereadores. Conforme solicitação do vereador Ivanildo Soares, a leitura da ata, para a dispensa da leitura da ata, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, e contrários, levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade. O texto da ata está em discussão. Nenhum vereador querendo se manifestar. O texto da ata está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade o texto da ata. Entrando na ordem do dia, em única discussão, o projeto de resolução número 08/2013, de autoria do vereador Matheus Nogueira Costa, que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador professor Feital, a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, emitem pareceres favoráveis. Projeto de resolução número 08/2013 está em discussão, conforme a ordem dos inscritos. Pela ordem,
vereador Matheus Costa. Falarei em segunda, secretário. Vereador Givanildo Soares. Giva. Falarei em segunda. Nenhum vereador queira se manifestar, o projeto de resolução número 08/2013 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se, por favor. Presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Givanildo Soares. Senhor presidente, obrigado pela questão de ordem. Eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, no sentido construtivo. Eu estou vendo aqui a sessão anterior, aqui, por exemplo, requerimento número 7 da vereadora Balbina, está escrito aqui, resultado aprovado. É a mesma coisa que aconteceu na época que eu falei com o Josimar, até do Sidarta. Deve estar tendo um equívoco, acho que a pessoa está invertendo as coisas e pode dar um problema até, eu diria, jurídico. Aprovado, favor 12, contra 0. Quando na verdade ele foi rejeitado. Requerimento também da vereadora número 8, aprovado, a favor 12, contra 0. Um requerimento número 9, deixa eu ver de quem é o requerimento número 9, só que ele está escrito rejeitado, 2 votos a favor, 10 contra. Então, só para que conste. Então foi aprovado o requerimento da vereadora Balbina, esperando uma informação do executivo. Vou pedir para ele. Provavelmente houve erro de digitação mais uma vez. Que vou pedir para ele. Questão de ordem, presidente. Antes da questão de ordem, vereador, queria só lembrar aos novos pares que falaram que iam discutir em segunda discussão, que é única discussão esse projeto de resolução. É discussão única. Resolução. Mas eu percebi que os novos pares não notaram, né, esse detalhe, então abrirei novamente para a discussão o projeto de resolução, que é a única discussão. A minha questão de ordem era justamente quanto a isso. Após eu identifiquei o equívoco, por isso eu falaria o que eu ia dizer na leitura do projeto, né? Eu ia falar em questão de ordem. Mas então, tá bom, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Obrigado. Em relação à questão de ordem, vereador Givanildo, pedirei para observar esse fato aí e corrigir. Realmente está um erro. Só mais uma questão de ordem, presidente? Bueno, questão de ordem, vereador Givanildo Soares. Salvo engano, até as comissões deram um parecer contrário aqui. Eu vou analisar, eu tinha visto, mas veja bem, está invertido, né? Não é maldade, não é nada. Mas até as comissões estão dizendo que os pareceres foram contrários. Tá. Eu só preciso que conste que... Ok. A gente vai corrigir, provavelmente o sistema está errado e vamos corrigir isso aí. Todos foram, a ata está aí. Presidente, eu só diria para Vossa Excelência que essa visão deste vereador é para as pessoas de fora. Então, se eles veem um requerimento, como que pode estar se tem tudo rejeitado pelas comissões, sendo que não foi rejeitado? Então, claro que não é erro de vocês, é o sistema, com certeza sabemos a competência dos funcionários, mas pode causar um dano maior aí se a imprensa vê, eu não quero alargar, só estou dizendo que está havendo equívoco. Retornando, o projeto de resolução número 08/2013 está em discussão conforme a ordem dos inscritos. tem a ordem, vereador Matheus Costa. Com a palavra o vereador Matheus Nogueira Costa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente gostaria de cumprimentá-lo e agradecer, presidente, por ter colocado novamente em discussão esse projeto tão importante e dizer que após ter dito que falaria em segunda, percebi o equívoco, por isso pedi uma questão de ordem. Eu ia aproveitar o tempo que eu teria para falar do projeto
para tentar encaixar a ideia na questão de ordem. Mas, tudo bem, o importante é que Vossa Excelência é uma pessoa bastante compreensiva, pôs novamente em discussão. Senhor Presidente, fico bastante feliz também de Vossa Excelência poder colocar nesse dia, nessa manhã, uma matéria tão importante quanto do voto aberto, porque os eleitores que votaram em mim, que votaram em Vossa Excelência, que votaram em todos os vereadores dessa casa, têm o direito de saber como nos posicionamos aqui nas nossas votações, né? Seja ela para veto, seja ela para cassação, seja ela para presidência da Câmara. E não existe, senhor presidente, um parlamento respeitado se não fizer valer o sentimento da sociedade, o que eles esperam, o que eles procuram. Então, tenho certeza que essa manhã o posicionamento dos 9 pares, que eu peço que sejam favoráveis a esse projeto de lei, vai de encontro com o que realmente esse projeto de resolução vai de encontro exatamente com o que espera a sociedade. Porque não existe meia transparência, senhor presidente, não existe meia transparência. Ou somos transparentes ou não somos transparentes. As manifestações de junho, eles foram às ruas e pediram muitas coisas, dentre elas o voto aberto. O voto aberto. Mas o estupim mesmo para que tudo isso acontecesse foi a absolvição do deputado Donadon no final de agosto, quando ele estava preso, acusado de peculato, de organização criminosa e tudo mais, e ele foi absolvido. Um deputado preso, absolvido pelo plenário por ser o voto fechado. Certamente, se fosse o voto aberto naquela oportunidade, como aconteceu agora recentemente, quem sabe no máximo 10 dias ou menos, a votação foi praticamente unânime na cassação, só um doido que se absteve. Mas a democracia aí, claro que permite hoje. Mas, sinceramente, esse que se absteve foi de muita, eu diria, honestidade. Porque ele é réu e ele também não se achou no direito de votar, porque ele é réu por improbidade administrativa, então ele achou que não deveria votar, sendo que ele vai ser, está sendo investigado pelo Supremo também. Então foi uma justificativa até honesta desse deputado, e inclusive eu vi nos telejornais. Eu agradeço muito, Gil, a sua colaboração, porque de fato eu não tinha conhecimento. E agradeço mesmo. Eu não entendi muito bem o posicionamento daquele deputado, acho que é do Pará, salvo engano, mas está aí a justificativa. Eu, aqui, de diversas formas, me posicionei quando voto secreto de forma aberta. Nas indicações de honrarias e títulos, todas as vezes, sem exceção, após marcar o meu voto, eu fiz questão de mostrar ou o autor da propositura, o meu voto favorável, ou então para um companheiro do lado, para que não houvesse dúvida em nenhum momento. Eu e o presidente Josimar trocamos, ex-presidente Josimar na época, trocamos figurinha por diversas vezes, um mostrando para o outro o voto enquanto eu estava na vice-presidência e ele na presidência, justamente para não ter nenhum tipo de dúvida. E mais, eu acho tão importante que nós aqui nessa casa não passaremos novamente pelo constrangimento que houve naquela honraria do Zumbi dos Palmares. É claro que a gente entende que não deve ter havido dolo nem maldade, apenas aconteceu um equívoco, pode ser, presidente Josimar, pode ser da pessoa não ter marcado, um esquecimento, diríamos assim. E afinal é absolutamente normal isso daí, já que era um voto secreto, também o vereador poderia votar a favor, contra ou se abster. Isso é absolutamente normal e compreensível num voto fechado. Aqui
também nós poderemos nos posicionar dessa forma, mas de forma aberta. Lembrar também, senhor presidente, que votamos, embora nós tivéssemos usado a urna, mas para eleger Vossa Excelência, todos, ou quase todos, se posicionaram, justificaram o voto, então de forma aberta. Então, essa casa já vem caminhando no sentido de fazer isso, e agora, nesse dia, a chance de fato de transformar o voto fechado no voto aberto através desse projeto de resolução. No que diz respeito à cassação, fazendo até uma analogia com a justiça comum, né? O eventual vereador ou vereadora acusado, que estará caminhando com um processo de cassação, é evidente que ele terá toda a possibilidade de defesa, de ampla defesa, de contraditório e tudo mais. E nós, vereadores, seremos o juiz de tudo aquilo que o vereador fez e cometeu. Então, dessa forma, como na justiça comum o juiz decreta o seu posicionamento favorável ao réu ou contrário ao réu de forma aberta, nós estaremos aqui também fazendo da mesma forma quando necessário. Dessa forma, eu acho que, dentre outras medidas, ajuda o legislativo a poder recuperar a sua credibilidade, a sua autoestima. Estou falando isso no âmbito geral da coisa, porque é uma realidade. Os políticos, nós vereadores, nós parlamentares de todas as esferas, sentem essa tensão e esse clamor popular. Então, senhor presidente, eu gostaria mesmo de pedir o voto favorável de todos os companheiros, que essa casa possa caminhar no sentido do clamor da sociedade civil. Isso é uma contribuição, né, que nós podemos dar, dentre muitas que nós podemos dar, e eu tenho certeza que dessa forma, com a cara limpa, mostrando como nós votamos em todos os sentidos, para todas as questões, eu tenho certeza absoluta que o nosso eleitor, o eleitor de cada um aqui, dos meus pais, saberão de fato em quem votou. Peço o voto favorável de todos e agradeço a oportunidade mais uma vez por ter colocado em pauta essa matéria tão importante, presidente. Obrigado, bom dia. Próximo orador. Givanildo Soares Gila. Com a palavra, o vereador Givanildo Soares da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, levantei para elogiar esse projeto de resolução de autoria do nobre vereador e amigo Matheus Costa, que, na verdade, esse é um passo para a transparência nessa casa. Embora precise muito para ter transparência, algumas atitudes que possa fiscalizar alguns órgãos, que é omisso com a sociedade, que não é questão deste momento, mas não deixa de ser um progresso para essa casa, onde eu discordo daquele dia, vereador Matheus. O que ocorreu foi simplesmente uma falta de coragem do vereador que votou contra, e depois, na hora que foi quase todo mundo que declarou voto contra o regimento, porque o voto era secreto, fizeram isso, e isso na verdade nem podia. Se o voto é secreto, não tem que estar mostrando, mas é uma cultura dessa casa de mostrar, até com medo de armário, para dizer um ou outro, aquela pegadinha que existe. Falou, olha, eu não votei, eu mostrei o voto, aquela coisa. Então você mostra praticamente sendo contra o regimento, porque se o voto é secreto, você não tem que estar mostrando. Mas é uma forma de você falar, olha, eu votei favorável ou votei contra. Mas não deixa de ser um grande êxito de Vossa Excelência, um projeto de extrema importância. Quanto àquele do Donadon, o deputado ele é o próximo deputado a ser cassado, porque ele não tem mais
saída no Supremo, só falta sair a sentença para que encaminhe para o Congresso. Então ele não se achou no direito, sendo um homem condenado, de votar em alguém que ele está na mesma situação. Ou seja, eu acho que esse voto aberto é um passo. Vossa Excelência, inclusive, mostra aqui, detalha a situação do próprio deputado em Brasília, onde o resultado, quando o voto foi secreto, foi um, e quando o voto foi aberto, foi totalmente o oposto. Ou seja, alguns vereadores ou parlamentares a todos os níveis se escondem atrás do voto secreto. Eu, graças a Deus, não me escondo. É que nem aqui tem um projeto da vereadora Balbina para acabar com o recesso de julho. Eu sou contra, mas eu assumo aqui que eu sou contra. Porque quando tem um projeto desse, que precisa ser votado com prazo, o presidente convoca o extraordinário. Não adianta vir também nas férias de julho e não votar nada. Estou dizendo se acontecer, vereador. E não aprova nada, não aprova o requerimento. Então não resolve. Resolve sim que tenha férias em julho, mas trabalhe e fiscalize. Isso que é o resultado que o povo quer. Que aprove requerimento, que aprovem uma fiscalização perante um governo que tem os seus feitos, mas também tem os seus erros, ou às vezes não está sabendo, e a aprovação do requerimento é um alerta para se levantar qualquer dúvida. Então não adianta trabalhar 365 dias por ano se não aprova nada que fiscalize o executivo, e esse é um papel desta casa. Então eu sou contra, mas assumo. Agora tem vereador que não assume, tem deputado estadual que não assume, que vota contra algumas coisas a nível estadual, aqui na região prega que foi um herói, só que a votação é totalmente o oposto na Assembleia, como tem também no Congresso, deputados que batem na costa do eleitor dizendo que fez tal coisa e ele é contra. A atitude dele foi totalmente diferente daquilo que ele prega na rua. Então, vereador Matheus, eu parabenizo Vossa Excelência, acho que é o começo, e que não só nesse projeto, mas em todos os outros haja transparência e principalmente compromisso para que nós possamos ter um parlamento sério, um parlamento que faça seu papel de investigativo e construtivo quando necessário. Obrigado, presidente. Próximo vereador. Pela ordem, vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Com a palavra, vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Senhor presidente, vereadores, eu quero dizer ao vereador Matheus que tem o meu voto favorável. Eu acho muito importante a transparência, embora não exista transparência nem no Legislativo, nem no Executivo, nem na Assembleia. Aliás, hoje é difícil no órgão público existir transparência. É muito difícil. Hoje, se vocês pegarem, por exemplo, o site da Prefeitura, ele não é transparente. Como é que nós podemos falar que o site da Prefeitura é um site transparente? Todo mundo sabe que não é. Entendeu? Às vezes existem equívocos, claro, existem erros, como existiu hoje aqui. Até concordo com o vereador Givanildo. Eu acho que é o seguinte, quando é um problema interno, e até que os funcionários também não têm culpa, eu acho que deveria entrar lá na sala, conversar, saber o que aconteceu. Eu acho que não é um fato de trazer a plenário, porque nós votamos aqui, somos conscientes do que votamos. Se teve um erro lá dentro, vamos conversar lá dentro. Eu concordo com isso aí. Agora, respeito também a opinião dele, de falar em plenário. Então, nós temos que respeitar todas as opiniões, todas. Respeitar é uma coisa, aceitar é outra. Então, existem coisas que nós não aceitamos, Aquela votação que nós tivemos aqui, onde teve um vereador, que pode ser um erro, ou pode ser de propósito, até para prejudicar o companheiro, porque existe isso. Existe, o vereador deixou lá em branco, agora, somente para que o companheiro seja prejudicado. Isso acontece muito nas câmaras municipais, na Assembleia e em outros lugares. E eu acho também que a índole de cada um não vai mudar. Não vai mudar. Não é porque vai existir um voto aberto que o cidadão, que o vereador vai mudar sua índole. Vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. Se ele tiver a índole ruim,
ele vai continuar sendo ruim. Se ele tiver a índole boa, ele vai continuar com a índole boa. Então não é isso que vai fazer com que os vereadores mudem de posição, de forma alguma. Mas como disse o vereador, é um começo. Eu acho bom, acho interessante e acho que é um comecinho de moralizar a Câmara Municipal. Por que voto secreto? Nós temos a nossa opinião, vamos votar da forma que nós queremos e da forma que seja justo e da forma com que a população espera o nosso retorno. Então eu vejo esse projeto um projeto bom, mas que não teria necessidade se os vereadores tivessem consciência e tivessem a índole boa. Daí não precisaria o projeto. Como hoje nós ainda não temos em toda a classe política, não só na classe política também, nós temos cidadãos aí, empresas e tudo mais, que tem os bons e temos os ruins, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então esse projeto aqui é um projeto que agora, de agora em diante, nós vamos votar tudo aberto, inclusive para a cassação do vereador. Isso é muito bom. Eu quero ver daí quem é que vai ter lá a coragem de caçar o vereador, porque ele também seria o próximo. Ele seria o próximo. Então, quando o vereador aqui comete um ato errado, se for um ato errado que tenha necessidade de uma cassação, eu tenho certeza que ele mesmo vai entender. Agora, quando ele vier a público, ou quando ele vier aqui na tribuna e dizer a verdade, não merece cassação. Daí já é perseguição. É diferente. Cassação é uma coisa, perseguição é outra coisa. Então, nós temos que ter essa coerência. O que é perseguição, o que é cassação. E o voto aberto hoje vai fazer com que os vereadores pensem mais até na hora de falar, até na hora do discurso. Porque ele poderá ser cassado e os vereadores poderão estar atentos aí àquilo que ele vai falar. Desde que seja mentira. Porque aqui tudo que se fala aqui às vezes, o vereador não aceita, não está correto, mas é a realidade dos fatos. Hoje nós temos muitos políticos que estão no lugar de políticos, mas que não são. Eles só ocupam o lugar do político. Porque o verdadeiro político, às vezes, não tem oportunidade de entrar. Ele não tem oportunidade de entrar. Porque, às vezes, ele não tem condições de fazer uma campanha, enquanto que o outro não. O outro usa o dinheiro público e faz uma bela campanha e se elege. Então, ele não é político, ele é corrupto. Então, o voto aberto hoje vai fazer com que isso mude. Meu voto é favorável e o vereador Matheus está de parabéns com esse projeto de resolução. Próximo orador. Vereador Sérgio Castanheira. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Sérgio Castanheira. senhores vereadores, eu gostaria de parabenizar o colega Matheus Costa por esse projeto, porque eu acredito, tenho certeza que o voto aberto será muito importante para o nosso país. Na minha opinião, em todas as instâncias, o voto deveria ser aberto, tanto no Congresso, na Assembleia, como nas câmaras municipais. Porque assim a pessoa mostra o que está votando. Eu discordo até da vereadora que me antecedeu, dizendo que a pessoa tem uma índole, não vai mudar a índole, mas vai ter que mostrar a cara. Então, é muito importante que esse voto seja aberto em todas as instâncias. Então, parabéns, vereador Matheus, e o meu voto é favorável para esse projeto. Próximo orador. Pela ordem, vereador Marquinhos da Funerária. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Funerária de Só para parabenizar o vereador Matheus pela excelente ideia desse projeto. Esse projeto é maravilhoso, é um projeto que é um início grande para a Câmara Municipal de Itu, projeto de transparência. Você pode contar com o meu apoio, o meu voto, que dera que venha mais projetos assim, que seja excelente para o Poder Executivo e Legislativo. Obrigado. Nenhum vereador mais querendo se manifestar. O projeto de resolução número 08/2013 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se por favor. Aprovado por unanimidade.
Justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Eduardo Ortiz. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, nobres pares, a todos os presentes e internautas. Eu deixei para fazer meu posicionamento após a votação para parabenizar o vereador Matheus Costa pela conquista, porque agora já é uma conquista, já é uma realidade, aquilo que para mim era na verdade até um sonho. Não foi de minha propositura, mas Vossa Excelência do meu partido, com muito orgulho, com muito prazer, e eu vejo que é como se eu estivesse apresentando também um projeto como esse. Realmente é um projeto que ele só vem agregar. Um projeto que envolve transparência só vem a agregar. E Vossa Excelência foi muito feliz em fazer essa propositura. E eu digo que a votação que ora aconteceu é histórica, pois quero ver, a partir de agora, qual será o vereador, em qualquer legislatura que seja, que tenha a coragem de fazer um projeto de resolução propondo o contrário, propondo voto secreto. Difícil. Então, realmente, foi histórico o que agora aconteceu, agora há pouco. Então, mais uma vez, os meus parabéns. Eu já deixei as minhas palavras, o meu posicionamento outrora, quanto da propositura. Vossa Excelência lembra, já dei os parabéns para você, para Vossa Excelência, mas ratifico agora essas congratulações e espero que a nossa Câmara caminhe nesse sentido, no sentido rumo à transparência. Isso é importante. Isso me deixa muito feliz nessa manhã, né, que a gente deixa o nosso trabalho, outros afazeres, para estar aqui nessa sessão extraordinária, mas por um bom motivo. Tenha certeza, por um bom motivo. Então, mais uma vez, parabéns. E é uma grande conquista, não só para os vereadores, mas para a população ituana. Muito obrigado. Justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Givanildo Flores. Eu ia justificar meu voto, mas como o vereador que me antecedeu é autor de um projeto que muda as sessões da noite, e nessa casa alguns comentários agora falaram da transparência, que seja colocado, aliás, que seja votado o projeto do vereador Eduardo Ortiz para as sessões noturnas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa agora, em todo o Brasil, eu diria, não é nem Itu, vejam o que acontece nesta casa e também tenham a oportunidade de assistir. Porque, claro que hoje, com a facilidade da tecnologia, as pessoas podem ver nas suas casas, no seu trabalho, mas é mais difícil. À noite as pessoas estão em casa, sem o chefe estar olhando, vendo, tendo a liberdade de vir aqui assistir a sessão. Então, se essa casa pauta mesmo pela transparência, quero ver se volta primeiro, e se vota esse projeto do grupo, do vereador, do grupo da situação. Aí eu vou dizer que essa casa realmente está pautando pela transparência. É transparente quando quer. Então, nem toda hora ela é transparente. Então, que volte esse projeto, aliás, muito bem elaborado. É uma luta de campanha do vereador Eduardo Ortiz, que está morno, acho que foi, não sei o que aconteceu. Que volte, vereador, e que seja aprovado, acima de tudo. Como Vossa Excelência bem disse. Primeiro, esperar o resultado. Aí Vossa Excelência vai agradecer, como este vereador também vai parabenizar Vossa Excelência, para não correr o risco de ser rejeitado como foi o de Vossa Excelência. Então, espero que essa casa mude a sua forma de pensar no quesito transparência. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador professor Feitão. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de parabenizar o vereador Matheus, mas como você mesmo ressaltou, muitas das votações aqui, mesmo não sendo necessário, muitos justificaram os votos, declarando o seu voto abertamente. É um avanço, assim como Itu foi em história o berço da República. Nós aqui dessa Câmara estamos mostrando para o país, à frente de muitas câmaras municipais que ainda, mesmo Congresso e Assembleias Legislativas, de que o voto aberto
é um caminho para a transparência, né? Diversos projetos, inclusive o que o nobre vereador que me antecedeu colocou, foi votado, na verdade, foi colocado, foi votado, foi dado justificativa, pelo que eu me lembro, de quase todos os vereadores. Então acredito que não só como esse, como até a questão polêmica da condecoração do Zumbi dos Palmares, que ao meu ver foi um esquecimento, porque não foi voto contrário, foi voto, um dos votos estava em branco, né? Mas todos, até aquele que eventualmente tenha esquecido de marcar, colocou que era a favor da condecoração do Zumbi dos Palmares para homenageada. Então eu não vejo falta de transparência antes mesmo do seu projeto, mas penso porque cada um se posicionava e colocava. Eu acho importante essa questão do voto aberto, e você foi muito feliz em colocar esse projeto. E, aliás, já tinha sido discutido quando fizemos uma propositura geral para alterar toda a consolidação do regimento interno. Vossa Excelência colocou essa questão do voto aberto, e por unanimidade lá também, nessa reunião que era a comissão liderada pelo senhor Olavo Volpato, todos se mostraram favoráveis a essa propositura na hora de fazer a reforma do regimento interno. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Matheus Nogueira Costa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero agradecer imensamente o posicionamento de Vossas Excelências, votando a favor desse projeto tão importante, em especial todos aqueles que se pronunciaram também favoravelmente. E dizer que realmente foi um avanço, viu? Foi um avanço porque se tornou uma prerrogativa de cada casa legislativa, de cada Câmara Municipal, porque dentro da PEC que o Congresso estabeleceu, o projeto de emenda constitucional, eles retiraram da matéria a extensão para as Assembleias Legislativas e para as Câmaras Municipais. Então, poucas casas nesse país, pouquíssimas casas no país, tiveram a coragem de poder transformar o voto fechado em voto aberto. Então, realmente é uma alegria muito grande, nessa manhã, podermos dar transparência a essa casa, e muito mais do que isso. Eu gostaria que todos se sentissem parte e autor desse projeto, porque eu tenho certeza que também é um sentimento de todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Josemar Ribeiro. Senhor presidente, em nome dos pares, também quero aqui parabenizar o vereador Matheus pela iniciativa e essa casa que aprovou esse projeto hoje de resolução. Porque, bem sabem todos nós, até porque somos homens públicos, que a questão pública tem a sua legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e ética. E essas ações não sejam só dessa casa de leis, tem que ser de todos nós cidadãos, homens públicos ou não. Todos os nossos atos têm que ser realmente abertos. E quando se trata da colocação de um homem público que se coloca o seu nome à disposição, todos os seus atos, todas as suas ações têm que ser pautadas pela ética, pela responsabilidade. Então não é, quando eu falar essa casa não tem transparência, essa casa tem transparência sim. As pessoas que administram a casa e trabalham nessa casa têm responsabilidade, têm comprometimento. Então é muito fácil você falar dessa forma, até porque eu tive a oportunidade, outros vereadores tiveram a oportunidade de trabalhar nessa casa e conhece a cada um que trabalha nessa casa aqui, os funcionários, as ações são feitas nessa casa. E quando essa casa vinha falhar, existe um Ministério Público que as pessoas possam recorrer e buscar os seus direitos. Então todos os atos nossos, independente de homem público ou cidadão, tem que ser pautados pela responsabilidade, pela ética, pela legalidade, pela moralidade e assim por diante. Não é
Hoje foi dado um passo, sim, a questão aqui da Câmara, foi votado esse projeto. Mas os nossos atos, ele tem que ser pautado independente dessa lei. Independente dessa lei. Porque foi o povo que escolheu. Nós aqui representamos a população. 150, 160 mil habitantes. Quem votou e quem não votou. Então, nossos atos é acompanhado 24 horas, dia a dia. Queira estar aqui ou não. Queira estar numa padaria, num supermercado, em qualquer outro lugar que você esteja. Então, às vezes a gente vê algumas colocações aqui, como se essa casa aqui fosse um antro, fosse uma coisa... E essa casa representa o povo, a vontade do povo. Eu estou falando isso porque eu passei por essa casa como presidente, eu tive a honra e a oportunidade, e eu não posso me calar diante de uma situação dessa. Porque se existe um trabalho feito com responsabilidade, está aqui também, em qualquer segmento, seja ele o homem que eu já falei, o homem público ou não, seja ele ocupante de cargo público ou não, as suas ações têm que ser pautadas dentro da ética, da legalidade, do respeito e principalmente com a questão pública. Então, quero deixar bem registrada essa questão, senhor presidente, porque senão as pessoas que estão aqui, quando você falou de mudar a sessão, vai ter outras pessoas que estão em casa assistindo e vão entender que essa casa aqui, na verdade, o que ela está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós representamos aqui? Nós representamos a população, que não pode estar aqui e que nos elegeu para que possamos ser esse porta-voz. Agora, nossos atos é responsabilidade de cada um. Então, eu queria parabenizar, sim, Matheus, pela sua atitude, pelo seu comprometimento e trazendo, sim, para essa casa essa inovação. E que todas as ações sejam claras, abertas à população. Todos os seus atos sejam abertos, independente de ser uma votação ou das suas ações no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa fala uma coisa e faz outra. Então, eu não posso me calar e dizer que eu também zelo por essa transparência e me coloco à disposição sempre que for voltado para que a população tenha cada vez mais abertura e participação das ações de quem quer que seja que esteja no poder, no governo de uma cidade, de um estado, de um país. Mas hoje nós aqui representamos a população. Então eu acredito que as nossas ações, as nossas atitudes também refletem na população em fora. Então que cada um de nós possamos dar sequência dentro das ações, aquilo que cada um se comprometeu em fazer, a qual quando foi candidato, pedir voto e foi eleito e foi escolhido. Então hoje eu acho que essa casa se pauta sim pela legalidade, pela publicidade, pela imparcialidade e pela ética, que é uma das coisas que qualquer cidadão tem que ter, é ética. Muito obrigado. Questão de ordem, Questão de ordem, vereador Matheus Costa. penso ser pertinente essa questão de ordem, pois a primeira sessão estava marcada para as 9 horas e a segunda para as 9h30. Então, adiamento da segunda sessão até que seja concluída a primeira sessão, presidente. Conforme a solicitação do vereador Matheus Costa, para que a sessão seja prorrogada e a segunda sessão adiada por tempo indeterminado, está em votação. Vereadores favoráveis manter sentados, contrário, levante para o voto. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Marquinhos da Figueira. Presidente, como eu falei anteriormente, apoiando o projeto do amigo vereador Matheus, eu tenho transparência e tenho posição. Se eu votei favorável, é porque eu estava satisfeito com o encaminhamento desse projeto. Agora, quanto ao projeto do companheiro Eduardo Ortiz, que foi colocado aqui na Câmara Municipal, e eu votei contrário. E se ele for apresentado 10 vezes novamente, eu vou votar ao contrário. Eu tenho meu posicionamento. Eu fiquei satisfeito com esse projeto e voto ao contrário. Para mim, esse projeto já está morto e sepultado. Então, eu voto ao contrário. Se ele vier aqui na Câmara 10 vezes, de outra maneira, eu voto ao contrário. Obrigado, presidente. Justificativa de voto do vereador Antônio Hermes da Costa Jabas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ser bem breve. Eu queria só parabenizar o vereador Matheus, porque eu acho que desde que começou as câmaras, isso aí já teria que ser voto aberto. Não sei por que inventaram esse voto fechado. E dizer
que é muito importante porque o munícipe, ele acompanha a gente, vota junto com a gente. Então ele sabe muito bem quem você votou, se foi do agrado dele, se não foi. E com todo respeito à vereadora Balbina, que eu tenho, ela citou lá na justificativa de voto dela, ou foi na discussão, que quero ver quem caça vereador. Não, ninguém caça vereador, sim, caça. Se a gente pegar o vereador com a mão na massa, que nem diz o outro, e o clamor popular chegar, vai ser tudo feito, bonitinho e julgado. Porque ficaria difícil a gente ver um vereador envolvido em corrupção, tudo comprovado, e a gente ser omisso de não caçar. Caça sim. E se eu me envolver nesse tipo de corrupção, pode começar por mim. Obrigado. Só ratificando, o projeto foi aprovado por unanimidade, 12 votos. Em única discussão, o projeto de resolução número 09/2013, de autoria da vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, que dispõe sobre a alteração do artigo 115, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador professor Feital, a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, emitem pareceres favoráveis. Projeto de resolução número 09/2013 está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Pela ordem, vereador Matheus Costa. Dispenso. Vereador Givanildo Soares. Giva. As palavras. Com a palavra o vereador Givanildo Soares. Bom, o projeto da minha colega vereadora Balbina é um projeto que, como essa casa representa o povo, não deixa de ser um projeto importante. Porém, eu tenho minhas cautelas contra esse projeto. Porque aqui a gente tem que respeitar o cidadão, como aqui é a Casa do Povo, ele poderia usar essa tribuna para se manifestar. Mas, e como vai fazer? Qualquer cidadão pode vir aqui, direto? Pode. E fala aqui do decoro parlamentar. Tem que ser aplicado na linha D aqui. Use a palavra em termos compatíveis às exigências pertinentes ao decoro. Ora, esse decoro seria usado para nós. Porque para ele, o cidadão que vir aqui e quiser ofender algum dos senhores, eu acredito que poderá colocar em xeque esse parlamento. Embora deveria ter um outro momento para as pessoas usarem da palavra para questionar essa casa. Mas eu ainda comungo da antiga maneira de usar a tribuna. Representante de associação, representante de alguma entidade de classe, de comunidade, de bairros. Mas dessa forma que está aqui, só quem está em xeque é essa casa. Então, é um projeto que, embora aqui seja a Casa do Povo, o povo tem que se manifestar. Deveria ter uma outra forma. É complexa, essa é a minha opinião. Minha opinião, embora o povo tem que se manifestar, mas deveria ter mais cautela no quesito da pessoa usar a tribuna. O porquê, por exemplo, o Marquinhos, esses dias soltaram um papel aqui, pessoa tentando denegrir o Marquinhos, e com certeza essa pessoa usaria da tribuna
para fazer isso no microfone. Porque a partir do momento que ele usar a primeira frase e o presidente cortar, ele vai conseguir terminar. Ou seja, já jogou no ar a conduta de cada vereador, principalmente a honra. Então, inclusive do projeto que o Marquinhos fez, o Marquinhos lembra muito bem, o projeto que ele faz aí, que não é nenhum segredo, que é o vereador ambulante, que com a ideia dele tem que ser respeitado. A pessoa, desculpa, itinerante, é um ambulante também, mas é itinerante. Dá na mesma por causa do Jabá, do Jabá, né? Mas a pessoa veio criticar que esse projeto já existia. Ó, se todo mundo fizer uma coisa boa para a sociedade, qual o problema? Eu tenho minha escola de informática na Cidade Nova, alguns criticam, mas ninguém fez. Desde o primeiro mandato, meu primeiro mês eu fiz. Tem 400 e poucos alunos de grátis. Oxalá se os 13 fizessem. Cada um trabalha na sua área, estou dizendo. Agora, digamos que o Jabá cria um projeto desse, eu vou criticar? Não, eu tenho que elogiar. É o caso do Marquinhos. Se o Marquinhos criou esse projeto, ele só agregou. Se já tinha um projeto parecido, que não era parecido, não tem nada a ver, a pessoa criticou, soltou aqui um panfleto para os senhores, querendo denegrir a história construída pelo Marquinhos. Então, eu acho um projeto que, no quesito Casa do Povo, é importante, mas temos que tomar cautela. Porque eu também estou tranquilo, se a pessoa falar de mim, da mesma forma que bate, será contra-atacado. Toda ação tem uma reação. Então, é um projeto, na minha opinião, vereadora Baldino, que pode causar um constrangimento na escolha das pessoas. Porque as pessoas às vezes mostram um belo currículo, vêm aqui exclusivamente para denegrir, inclusive nós. Como a gente cria no Facebook aqui, graças a Deus, nosso Facebook é visitado, alguns mandatários do poder usam fakes, usam pessoas, empregados, funcionários, para nos denegrir. Eu não respondo, ignoro. Eu me preocupo com a maioria. Então, dessa mesma forma, pode usar da tribuna para nos denegrir. Não pense que é só para denegrir o grupo de situação. A nós também. Porque vamos fazer de tudo, principalmente para denegrir Vossa Excelência, que pretende concorrer a um cargo público, inclusive este vereador. Mas, de uma forma geral, é um projeto complexo. Então, eu tenho dúvida, quero ouvir a explicação da autora para dar a minha posição final. Próximo. Vereadora Baldina de Oliveira Paula Santos. Com a palavra, vereadora Baldina de Oliveira Paula Santos. Senhor presidente, vereadores, olha, eu discordo do vereador Givanildo sobre esse projeto de resolução. Eu acho que nós somos pessoas públicas e quando nós assumimos um cargo, nós estamos aí para a sociedade tanto criticar quanto elogiar. Eu vejo dessa maneira. Então, por exemplo, eu já fui criticada numa fila de supermercado, como fui elogiada também por outra pessoa. Então, eu acho que esse projeto aqui, ele não muda nada. Ele não muda nada. Até porque, vereador Givanildo, aqui está escrito o seguinte, olha, para as pessoas que não conhecem o projeto. Nós temos no regimento interno desta Casa de Leis, poderão fazer uso da palavra na tribuna livre somente os representantes de entidades declaradas de utilidade pública pelo município, entidade sindical, social ou popular, com base no município ou sociedade, amigos de bairros legalmente constituídos. Qual é o ponto fundamental desse projeto? Por exemplo, hoje nós estamos passando por grandes problemas na cidade de Itu. Como que o cidadão que mora no bairro, ele pode fazer para dizer que o bairro dele, por exemplo, está sem água? Ele vai falar a quem? Ele vai na prefeitura, ele tem que ficar na fila. Ele vai em outro lugar, ninguém ouve. Ele vai reclamar para alguém, ninguém escuta. Então ele vem até essa tribuna. O objetivo dessa vereadora não é que o cidadão venha aqui e ele denigre a imagem de qualquer vereador, de qualquer cidadão. Até porque nós temos um presidente e temos a GM que fica aqui. Se o cidadão chegar aqui e ofender o vereador Marquinhos, por exemplo, ele é retirado.
ele é retirado como qualquer cidadão, como o presidente faz quando alguém fala aí no plenário. Então esse projeto simplesmente é para que o cidadão que não tenha entidades, que não façam parte de entidades nenhuma, ele possa ter a voz e a vez nessa tribuna. Então ele vai protocolar, ele mora, por exemplo, na Vila Iana, ele vai protocolar um ofício dizendo o que ele quer falar, o que ele quer expressar. Ele vem até essa tribuna com o papel em mãos, o presidente vai saber o que ele vai falar e ele vai falar por 10 minutos nessa tribuna. Eu tenho a certeza absoluta que todo cidadão ficará feliz com esse projeto, porque hoje o cidadão não tem voz. Ele não tem voz, ele não tem a quem recorrer, ele não tem a quem reclamar. E essa tribuna aqui é do povo. Essa tribuna é do povo, não é só dos vereadores, não é só para os vereadores. E esse projeto aqui, ele é bem claro, que diz o seguinte, olha, qualquer cidadão poderá fazer uso da palavra na tribuna livre, desde que comprove ser eleitor do município da Estância Turística de Itu, que já está dizendo anteriormente, proceda com antecedência sua inscrição, tem que protocolar um ofício que ele vai usar a tribuna livre, indique o assunto a ser tratado e apresente ou mesmo use a palavra em termos compatíveis às exigências pertinentes ao decoro parlamentar. Então eu tenho certeza absoluta que nenhum cidadão é louco de vir aqui em plenário e ofender qualquer pessoa, ofender um vereador. Eu tenho certeza, porque a população não é como todas as pessoas, como os políticos acham, o cidadão vem até a tribuna livre e vai ofender um vereador. Por que ele vai ofender o vereador? Ele vem no gabinete do vereador e ofende o vereador. E hoje o Facebook que é aberto? No Facebook hoje nós recebemos ofensas, recebemos elogios, nós recebemos tantas coisas no Facebook. Por que não dar essa oportunidade do cidadão vir até essa tribuna e falar o que ele necessita, ou melhor, o que o bairro dele necessita? E se for uma coisa pessoal, eu acho que o protocolo não aceita. Olha, se você vier até a tribuna e falar uma coisa da sua vida pessoal, ou porque ele está precisando de alguma coisa, pessoal não. Aí é o gabinete do vereador. Ele vem aqui falar do seu bairro, ou da Santa Casa, ou do hospital, do posto de saúde. Por exemplo, quantos vereadores aqui hoje vai até o posto de saúde para saber o que está acontecendo? De repente, um cidadão foi mal atendido no posto de saúde, ele pode vir até essa tribuna assim e falar, olha, eu precisei do posto de saúde da rodoviária, por exemplo, e eu não fui bem atendida. Então eu gostaria que os senhores vereadores tivessem uma postura e fossem até o posto de saúde para tomar as providências. Isso aqui é a voz do cidadão, gente. Isso é uma tribuna livre, já diz livre. Como que ela pode ser livre se nós não autorizamos as pessoas, o cidadão, a comentar aqui do seu problema ou do problema do seu bairro, tudo o que acontece em nossa cidade? Então eu acho que esse projeto aqui não tem problema nenhum. Eu acredito até que os vereadores votarão contra, mas eu acredito que é melhor esse projeto aqui do que o projeto que nós votamos o voto, não que não seja um projeto bom, que eu votei favorável, mas esse é um projeto ainda melhor do que aquele. Por quê? Isso aqui vai fazer com que o cidadão tenha a sua vez e tenha a sua voz. E eu tenho a certeza absoluta que todo cidadão da nossa cidade e de outros lugares também, eles têm postura também, porque pelo que eu ouvi aqui do vereador Givanildo, a preocupação é que o vereador venha aqui ofender, aliás, que o cidadão venha aqui ofender o vereador. E daí? E daí? Entendeu? Ele, logicamente, que não vai chegar aqui e falar do vereador Josimar aqui, que o vereador é corrupto, que o vereador... Não pode, nós sabemos disso. Agora, ele poderia sim ir até o gabinete do vereador. Aqui, essa tribuna é para falar da necessidade do bairro de cada um, da saúde pública, da educação, isso que é a voz que eu peço a esses vereadores. Eu gostaria muito que esse projeto fosse aprovado hoje, até porque não é um projeto da vereadora Balbina, é um projeto que muitas pessoas pediram para que viesse a plenário. Por quê? Porque a pessoa tem oportunidade de falar. Quantas vezes nós recebemos em nossos gabinetes
pessoas que querem fazer uma reclamação e ela não tem. Daí existe lá o 0800, 0 não sei o quê, que nunca atende. Aqui é tribuna livre, é dar oportunidade para que as pessoas reclamem. Agora, claro que com postura. Se um cidadão chegar aqui e ofender um vereador, eu sou a primeira a me levantar e pedir que ele se retire. Eu sou a primeira a se levantar. Agora, ele vir até essa tribuna e falar do seu bairro, eu acho que ele está dentro do seu direito. Eu peço aqui, vereadores, que dentro desse projeto aqui, nós não estaremos fazendo nada de errado. Simplesmente mudando para que o cidadão fale. Hoje, a sociedade, Amigos de Bairros e outras sociedades mais, falam nessa tribuna. Eu só estou abrindo para que o cidadão fale também. Quantas pessoas importantes nós não temos na nossa cidade e que não fazem parte de entidades? Por exemplo, nós temos aí pessoas que cooperam com entidades e elas gostariam de vir até essa tribuna para falar. Agora, não pode. Por que não pode? Medo? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Aliás, eu fiz esse projeto aqui por causa dos vereadores, que por mim, qualquer cidadão teria aqui essa tribuna livre para chegar aqui e falar, eu não concordo com a vereadora Balbina, o que ela anda fazendo na nossa cidade. Por mim pode falar, não tem problema nenhum. Entendeu? Eu não concordo com o vereador Givanildo. Eu acho que o vereador Givanildo ganhou a eleição para trabalhar pelo meu bairro e ele não fez nada. Eu, por mim, poderia. Claro, que nós temos que ter cautela. Então, eu respeito o regimento, eu respeito o projeto, respeito os vereadores e fiz de acordo com o outro projeto. Simplesmente mudei. Eles têm que ter a postura da mesma forma que as entidades têm. Só que eles terão a vez também, que hoje o cidadão não tem vez. Então eu pediria aos vereadores que votassem favorável a esse projeto, porque eu tenho a certeza absoluta. Se dentro de 3 meses, presidente, as pessoas começarem a vir aqui e falarem coisas que não deveriam falar, eu sou a primeira a colocar um outro projeto, tirando. Eu faço essa promessa aqui na tribuna. Se os vereadores não concordarem, olha, nós temos cidadãos aqui, que vêm aqui e falam que não é para ser falado, que ele vai vir com ofício, eu sou a primeira a colocar novamente o projeto, retirando, fazendo um outro projeto, revogando, quer dizer, esse projeto de resolução, que nós podemos fazer isso, e vamos tirar então. Mas eu acho que uma experiência e uma oportunidade nós deveríamos dar ao cidadão que tanto almeja por esse momento de democracia. Nós tivemos hoje aqui uma democracia, o projeto do vereador Matheus, e vamos ter uma democracia com esse projeto aqui, porque ele está simplesmente igual ao outro. Simplesmente dá a vez ao cidadão que quer falar algo. Eu agradeço a atenção. Próximo orador. Marquinhos da Funerária. Dispenso. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Eu peço que o voto seja nominal. Conforme solicitação da vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, para o voto nominal, coloque em votação. Vereadores favoráveis, manter sentados. Contrários, levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Pela ordem dos inscritos, Josimar. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, o projeto de resolução número 09/2013 está em votação. Vereador Eduardo Ortiz. Contrário. Vereador Marquinhos da Funerária. Contrário, presidente. Vereador Sérgio Castanheira de Souza. Contrário. Vereador Joselito do Quiosque. Contrário. Vereador Givanildo Soares da Silva. Contra. Vereador Olavo Volpato. Contra. Vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Favorável. Vereador Antônio Hermes da Costa Jabá. Contrário. Vereador Matheus Nogueira Costa. Contra. Vereador Josimar Ribeiro. Vereador Professor Feital. Contra e peço justificativa de voto. Vereadora Naíva. Contrário. Justificativa de voto. Vereador Professor Feital.
por conta do artigo que fala sobre o tema na consolidação do regimento interno. Está melhor elaborado e mais, né? Se entendermos, ele não fala que tem direito a palavra na tribuna só o representante de entidade sindical, sociedade de amigos de bairro. O texto fala na linha E que terá o direito o representante legal ou se estiver devidamente credenciado, daí fala das entidades. Então qualquer cidadão, ele não precisa pertencer a uma entidade social, sindical, popular, entidade declarada de utilidade pública, sociedade de amigos de bairros. Um morador comum do bairro, do que for, ele pode vir aqui sim falar. Basta o quê? Ter o credenciamento, vamos dizer assim, da sociedade de amigos de bairro, indicando ele como orador para vir aqui se pronunciar. Qualquer cidadão está aqui. É só a questão de fazer a leitura. Não é nem interpretação. É só fazer a leitura. Não estou interpretando. É o representante legal da entidade ou uma pessoa credenciada por ele. Aí, se a pessoa tem interesse de falar que falta água no bairro Presidente Médici, ele pode ir lá na SAPREME e ele não pode nem pertencer à sociedade de amigos. Só mora lá no bairro Presidente Médici. E ele solicita para que essa SAPREME fale: olha, eu gostaria de falar lá, vocês falam na cara. Ele terá o direito. Por isso que o meu voto é contrário, com tranquilidade, porque o que está no projeto, que está na consolidação, é algo assim, mais fechado, mais elaborado, e por isso meu voto foi contrário. Justificativa de voto do vereador Antônio Hermes da Costa Jabá. Obrigado. Eu votei contrário simplesmente porque, se nós estamos na tribuna, se nós falar algo que prejudique alguém, nós temos o Conselho de Ética para julgar. E faltou no projeto quem vai julgar o que qualquer munícipe falar e prejudicar a imagem de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, de uma empresa, enfim. E não tem um julgador. Simplesmente por isso. Obrigado. Justificativa de voto. Justificativa de voto da vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Primeiramente, eu acho que o vereador Feital não está correto o que ele falou. No regimento interno não diz isso, vereador. Segundo, essa semana, eu vou pedir para o cidadão que esteve na minha sala, falando que ele gostaria de falar sobre o bairro dele, sobre a segurança. E ele veio até a minha sala, inclusive eu fiz até uma indicação, e ele disse: vereadora, no nosso bairro, nós estamos tendo um problema sério com a segurança. Porque à noite, onde as crianças ficam brincando de alguma coisa, as pessoas passam, atiram pedra, outros vêm, mexem com as crianças, então nós não temos mais segurança, e não passa nem um policial, não passa uma GM, não passa nada no meu bairro. Eu falei para ele: eu vou entrar com uma indicação para que faça para que tenha uma ronda no seu bairro. Então, aí, essa semana eu vou pedir a ele que protocole aqui um ofício. O vereador Feital acabou de dizer que qualquer cidadão pode falar, está gravado. Então, ele vai protocolar aqui e ele vai falar na Tribuna Livre sobre a segurança do bairro dele. E eu quero saber qual o argumento que as pessoas vão dizer na hora do protocolo, vereador Feital. Porque o senhor acabou de dizer que qualquer cidadão pode usar a Tribuna Livre. Então, eu vejo que estão livres. A partir de hoje, o cidadão que quiser falar na Tribuna Livre, é só protocolar um ofício aqui na Câmara Municipal. Eu sei que todos estão ouvindo, vou pôr a filmagem também no computador, lá na internet. O cidadão que precisar falar do seu bairro ou algumas reivindicações, a palavra livre estará aberta, palavras do vereador Feital. Certo? A partir de hoje, então. Outra coisa a mais. O projeto de resolução não passou, até porque depois do que ele disse não teria necessidade.
porque a tribuna livre, a partir de segunda-feira, estará aberta a todos os cidadãos. Não é isso, vereador Feital? Foi o que o senhor acabou de dizer. Então, cidadãos, usem e abusem da tribuna livre a partir da segunda-feira. Palavras do professor Feital. Muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador, professor Feital. Desculpa, senhora Balbino, mas é inadmissível ouvir tanta coisa sem sentido. O que eu falei é exatamente o que está. Eu fiz leitura, aliás. Fiz leitura. Eu falei, não estou nem fazendo interpretação, estou fazendo leitura. Na linha E, fala que tem direito à tribuna desde que seja representante legal das entidades ou que esteja devidamente credenciado. Foi isso que eu falei. Então, se esse cidadão quiser falar aqui, ele não pode sozinho, um instante só. Eu estou em questão de ordem, nem a parte pode. O que eu estou falando é o que está escrito, dona Paula, que é que seja representante legal ou credenciado por ela. Qual a dificuldade de entender essa frase? Eu não falei só que qualquer cidadão. Eu não falei isso. Eu não falei isso, qualquer cidadão. Eu falei que desde que o cidadão seja credenciado pela entidade. Qual a dificuldade de entender essa frase? Eu não, então, não foi isso que a senhora colocou. Não foi isso que a senhora colocou. Não foi isso. Está falando em cima da minha questão de ordem. Ela está falando em cima da minha questão de ordem. Pode concluir a questão de ordem. Peço para que a vereadora não se manifeste enquanto estou na minha questão de ordem. Pode concluir a questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Então, o que eu falei não foi absolutamente de que qualquer pessoa. O que eu quero dizer é que a pessoa, desde que devidamente credenciada pela entidade, ela pode sim. É isso que está escrito. É isso que está escrito. E é isso que eu falei. Eu não falei, eu não pus um ponto final onde a senhora colocou, de que qualquer pessoa. O que eu coloquei foi que qualquer pessoa credenciada pela entidade, ela pode vir a falar. Está aqui na página 44, letra E. É só ler e não precisa interpretar. E o que eu falei não foi isso que a senhora colocou. Não foi. Justificativa de voto. Só gostaria de deixar aqui, claro, aqui para os nobres pares, que tudo que foi falado está gravado. Não há necessidade de haver esse tipo de discussão, de questão de ordem, porque está gravado e fiquem tranquilos que o que foi dito está registrado exatamente conforme foi falado. Então podem ficar tranquilos. Justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Givanildo Soares. Aliás, muito bem digitado pela Maria Luísa, com muita competência e propriedade. Agora, salvo engano, o professor Feital disse assim: a pessoa pode se inscrever na entidade e vir falar. Não, desculpa. Salvo engano, Vossa Excelência disse dessa forma. Se qualquer cidadão pode falar, é só ele se inscrever numa entidade e vir falar. Salvo engano. Então, Vossa Excelência, depois, eu não vou discutir esse momento. Mas é só a pessoa se inscrever numa entidade e vir falar pela entidade. Vossa Excelência disse isso. Agora, salvo engano. Salvo engano. Agora Vossa Excelência leu direitinho o artigo aí. Agora Vossa Excelência leu. Agora, nós representamos o povo. Vossa Excelência está falando em nome do município, eu também falo. Nós representamos, de certa forma. Eu não estou mentindo nada. Eu acho que o importante aqui é aprovar requerimento de informação, é aprovar quando não tem um serviço público de qualidade, investigar. Esse é o papel do vereador. Agora, há contradições. Eu tenho que ser respeitado no meu voto. Da forma que eu acho que nós somos representantes do povo. Nós estamos aqui para representar o povo. E outra, vereadora, cabe ao presidente ou não colocar ou não quem que ele quiser para fazer o uso da palavra livre. Às vezes a pessoa se inscreve, o presidente não quer dar. É ele que manda. Aqui quem manda é o presidente do poder. Certo, doutor Olavo? Se ele não quiser mandar, a pessoa pode respeitar todos os requisitos. Ele pode não deixar a pessoa usar também. É simples. Então é um projeto controverso, é um projeto que pode muito bem ter simplesmente acarretar problema. Que eu represento o povo. Se a pessoa me faz uma reclamação aqui, eu falo aqui na tribuna. Eu falo que quando eu dou com a palavra, a pessoa está reclamando aqui, como eu disse, foi na verdade uma pessoa que me orientou. Aquele dia do projeto, quando eu falei a respeito do Josimar, aí eu comecei a olhar os outros. O Josimar não, quando o Josimar era presidente, lembra muito bem, foi do professor
Siddhartha Martins, a pessoa me levantou a questão e o grupo está aqui. Porque nós representamos a população. Por exemplo, está aqui o seu João. Com certeza ele teria todo o crédito para usar a tribuna. Agora, tem outras pessoas que não merecem crédito para usar a tribuna livre. Que simplesmente vai sim. Já falou de decoro. Como vai ser decoro para a população? Não tem como. Se ele é a voz dele que tem que falar, ele tem que ser respeitado e arcar com as consequências do que ele falar. Mas o decoro cabe para nós aqui, e principalmente para eu e a Balbina. O decoro funciona bem para nós. Mas é um projeto controverso, senhor presidente, que eu optei para votar contrário, porque eu acho que vai causar um problema para essa casa. Obrigado. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto do vereador Marquinhos Funerário. Serei rapidinho. É só para lembrar que o ano passado nós tivemos aqui um movimento, um projeto sobre os músicos nas praças, mais ou menos assim. E tinha um representante dos músicos, né, que era o Dr. Cláudio. E o Dr. Cláudio falar aqui no plenário, ele teve que se inscrever como membro da OAB, da entidade, né? Então, eu acho que por aí pode. Não todo mundo chegar aqui no plenário e estar falando o que quer ou o que não quer. Então, só para enfatizar aqui para o professor Feital, que eu lembrei desse caso, e marquei aqui para falar isso, que na época o doutor Cláudio veio defender os músicos, mas ele veio pela entidade, pela OAB. E aí, por entidade pode ser, pelo qualquer outra entidade que estiver aqui na nossa cidade. Obrigado. Justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Eduardo Ortiz. Bom, quero justificar o meu voto contrário a esse projeto, pois é um projeto que, num primeiro momento, causa até uma simpatia. Né? A gente confessa que causa até uma simpatia. Né? A gente já, nossa mente se remete à participação popular, e daí, pelo menos a mim, causa uma simpatia. Agora, quando nós pensamos na operacionalização desse projeto em si, a gente já se depara com alguns desafios. E acabamos por ver algumas incoerências também. Por exemplo, primeiramente, como lá o vereador Giba disse, nós somos representantes do povo. Fomos eleitos para isso. O nome já diz, nós representamos o povo. Quando nós temos aqui na Tribuna Livre um outro representante do povo, que é de alguma agremiação, associação, alguma organização, nós estamos conversando de representantes para representante. É uma conversa de representante para representante. Todos estão representando o povo. Eu digo que sou, de uma certa forma, incoerente, uma vez que, como foi relatado pela nobre vereadora Balbina, o cidadão ele foi até o gabinete dela, ele relatou todos os problemas que ele tinha lá do seu bairro, a situação, contou tudo para ela certinho, certo? Qual que é o papel do vereador? É passar esse relato aqui no plenário, usando a Tribuna Livre. Nós temos aí, né, o momento da palavra livre. Então, quer dizer, é a pessoa, a população, efetivamente, falando sim, através da boca do seu representante, através da boca do seu vereador. Veja bem, eu digo que é incoerência porque a pessoa teve a possibilidade sim de falar através do seu representante, certo? Agora, não, eu não quero falar para o meu vereador, eu tenho a possibilidade de ir lá, tenho a possibilidade de relatar o problema, mas eu quero falar no microfone. Então, quer aparecer. Porque o objetivo principal não é solucionar o problema. Se é sanar o problema, se é solucionar o problema, independe de quem está falando, quem está solicitando, é ou não é verdade? Então, penso eu assim. Então, o importante é a mensagem chegar, e a partir do momento como um vereador ele fala de uma situação aqui, vai para a imprensa também da mesma forma, né? E chega aos ouvidos de quem tem que chegar, né? E a luta do vereador é realmente proporcionar solução para aquele caso daquela pessoa. Então, não há necessidade de se ocupar a Tribuna Livre, o cidadão em si, sendo que nós somos representantes do povo, e que se a pessoa teve a oportunidade de relatar tudo aquilo que ele anseia para o vereador, tenha certeza, o vereador vai explanar aqui no gabinete não, no plenário, né? Então eu acho que é bem por aí.
Então, por isso que votei contra esse projeto. É um projeto realmente que a gente vê que a operacionalização não é muito boa, não é interessante, certo? Então fica aqui registrado o meu posicionamento e quero dizer, para terminar, que hoje a maior tribuna livre nós já temos, que são as redes sociais. É livre. Se ela quiser reclamar do seu bairro, de alguma coisa, da lombada, da água, seja do que for, ela tem a maior tribuna livre, que é, graças a Deus, as nossas redes sociais, o nosso Facebook, e é até mais democrático, pois um pode comentar, outro pode falar, réplica, tréplica, é algo salutar, é algo muito interessante. Ah, mas não vai para a imprensa, eu quero falar para os vereadores, todos aqui têm e-mails, né? Todos aqui têm um canal de comunicação, cada um aqui tem o seu gabinete, tem os telefones, então venha aqui falar com o seu vereador e solicitar que aquilo que ele está pleiteando seja colocado em plenário, certo? E motivo ainda maior, volto naquele projeto para mudar-se os horários das sessões, onde a pessoa vai poder vir aqui e falar com o seu vereador. Um dos motivos é exatamente isso. Às vezes não é só para a pessoa participar, assistir a sessão, mas às vezes se ela não tem a oportunidade porque trabalha de vir até a Câmara assistir a sessão, ela não tem a oportunidade também de falar com o vereador. E no momento da sessão, ela tem a certeza que o vereador está ali. O vereador que costuma fugir de munícipe, no momento da sessão ela tem certeza que vai estar aqui. Então, ou antes da sessão, ou após a sessão, ela vai ter a oportunidade de conversar com o vereador e pedir para ele, para que seja levado ao plenário a sua solicitação. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Balbina. Presidente, obrigado pela questão de ordem. Eu gostaria, eu sei que o senhor já faz essa prática, mas que fosse na íntegra, na ata, as palavras do professor Feital, de todas as pessoas que estão aqui, para tirarmos as dúvidas, que eu tenho a certeza naquilo que eu falei. E outra coisa, sobre esse projeto de resolução, quando as pessoas dizem redes sociais, se esquece que a própria pessoa falou que muitas pessoas não sabem mexer em computador. Então nós precisamos da tribuna livre. E mudar o regimento interno, presidente, porque tribuna livre, eu vejo livre, então ela não é livre. Ela é para algumas entidades e outras coisas mais. Então tem que deixar de ser livre. É isso que eu pediria ao senhor, mudar o regimento interno então, porque ela não é livre. Livre é quando o cidadão tem voz. E aqui foi caído hoje que ela não poderá ter voz para falar na tribuna livre. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Joanildo Soares. Na verdade, seria motivo de questão de ordem, mas a tribuna livre é para o parlamentar. Se ele quiser falar um assunto de qualquer importância, da importância dele, de qualquer situação, ele falar, usar da tribuna para ele expor suas críticas, que às vezes no projeto ele tem que debater somente no projeto. O vereador ele não pode falar de uma situação particular de um bairro num projeto. Ele tem que falar do projeto no projeto. Então, não concordo. Concordo que a vereadora falou que tem que constar na ata bem direitinho, que eu acho que teve um equívoco por parte do professor, sem intenção, claro, mas teve essa trocadilhozinho. Agora, outra coisa, eu aproveito e peço para o Eduardo Ortiz entrar com esse projeto imediato, que eu dou um voto favorável, e aí mostra a transparência dessa casa. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Ortiz. Só uma questão de ordem, só para responder. Aqueles que, claro, não sabem lidar, a gente fala mexer, mas na verdade lidar com o computador, com a internet, com as redes sociais, é por isso que vale o meu apelo para que venha falar pessoalmente aqui com o seu vereador, certo? Para que o vereador seja o interlocutor, certo? Daí, volta naquela minha solicitação de se mudar o horário das sessões para ter a oportunidade o munícipe de encontrar com o seu vereador, encontrar com o representante do povo. E no que tange ao projeto, fiquem tranquilos no momento certo, nós estaremos apresentando, eu estarei apresentando esse projeto novamente, fiquem tranquilos, certo? Mas no momento oportuno, nada, se eu fosse, veja bem, se eu fosse querer só ibope, só holofotes para mim, já apresentava já, mas calma, as coisas precisam ser feitas com calma, visando o sucesso, Se para
ter o sucesso, nós precisamos do tempo aliado, nós vamos ter esse tempo para a gente. Muito obrigado. Você está fugindo da questão de ordem. A questão de ordem é para colocar ordem na sessão e não para ficar discussões paralelas a respeito do projeto. Aí já está se tornando não mais questão de ordem, discussões entre vereadores. Eu gostaria de lembrar que nós vivemos no país, no Brasil, uma democracia. Mas uma democracia, em todas as esferas, a nível nacional, estadual e municipal, uma democracia que segue leis. Evidentemente, aqui é o Poder Legislativo, o Parlamento, onde se discute leis e onde se confeccionam leis, se debatem leis. Então, nós temos que seguir as leis. Temos que dar o exemplo aqui no Poder Legislativo, dentro da democracia, porém, seguindo leis. E a democracia não significa bagunça. E, evidentemente, não podemos criar leis que tornem um poder a nível municipal com risco de se tornar algum tipo de bagunça. Por isso existe a lei para regimentar todo o ato e toda a discussão que existe aqui. Quando se fala em mudar o nome de tribuna livre, porque então não é tribuna livre, o que fala o regimento é que a tribuna chama-se livre porque a palavra é livre. E não para vir qualquer cidadão aqui usar a palavra, não credenciado. Como foi dito por alguns, o Poder Legislativo ele é constituído por vereadores eleitos pela população, que representam essa população. E eles estão aqui já representando a população. Quando vem alguma pessoa, algum cidadão, algum munícipe, usar da tribuna livre, para usar a palavra livre, ele vem credenciado representando um grupo, uma entidade, enfim, algum tipo de sociedade que está sendo representada e vem fazer aqui o uso da palavra livre. Não é tribuna livre para chegar aqui e ficar falando que está faltando água. Então a tribuna livre não é, pelo menos é o que consta aqui, é só a gente ler, eu estava lendo todo o regimento e não fala isso. A tribuna é palavra livre para representações de classe, para o vereador usar a sua palavra em tema livre em relação a qualquer questionamento. Então a democracia exige regras, exige leis para serem cumpridas e a gente precisa cumprir e primar aqui nessa casa por isso. Então eu acho que a gente tem que se ater mais ao regimento. É lógico, uma propositura de mudança do regimento tem que ser discutida, tem que ser debatida, aqui é um parlamento para isso, mas o consenso, a maioria é democrático e o que for decidido, eu acho que está dentro da democracia atuante no país. Em primeira discussão, o projeto de lei número 17/2014, de autoria do vereador Sérgio Castanheira de Souza, que dispõe sobre a denominação de creche municipal localizada no bairro Itaim 2, creche municipal professora Lucila Zaparoli Valente de Almeida. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador professor Feital, a leitura do parecer da comissão. Comissão de Justiça e Redação emite parecer favorável. Projeto de lei número 17/2014 está em discussão, conforme a ordem dos inscritos. Pela ordem, vereador Sérgio Castanheira. Com a palavra o vereador Sérgio Castanheira de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, é com muita satisfação que eu apresentei esse projeto de denominação da creche municipal, que vai ser inaugurada no bairro Itaim, na próxima sexta-feira, dia 27, às 11 horas, com o nome da professora Lucília Zaparoli Valente de Almeida. Eu até quero cumprimentar aqui o esposo dela que está presente, o senhor João Valente. E eu conheci esse casal no Rotary Club Itu Convenção, na época que, por vários anos, que eu participei como rotariano. A professora Lucília, a senhora Lucília, era uma pessoa muito simples, filha de uma família simples, que se orgulhava muito de dizer que começou a trabalhar muito cedo.
inclusive fazendo sapatinhos de tricô e ajudando as freiras do Colégio Patrocínio. Ela formou-se como professora primária, como a primeira aluna da classe, com a nota 9,8, inclusive ganhando cadeira de mérito, podendo escolher aonde lecionar. Ela lutou para que se instalasse em Itu o primeiro curso noturno ginasial e participou também da formatura da primeira turma dos formandos do ginásio Regente Feijó. Muito dedicada aos seus alunos, tanto na parte didática, como pregava valores morais, estimulava e orientava seus alunos quanto ao patriotismo e como poderiam ser úteis para o seu país. Juntamente com o seu esposo, João Valente, ela trouxe para Itu o curso de formação de noivos, que inclusive funciona até hoje, ao qual ela trabalhou voluntariamente por 34 anos. Como eu disse, foi casada com o senhor João Valente e teve 3 filhas. O nome delas, Lília, Débora e Luciana. Ela, como eu disse no início, foi rotariana do Rotary Clube Itu Convenção e nesse tempo foi presidente por 2 vezes da Associação das Famílias Rotarianas do Rotary Clube, entidade que prestava grande auxílio e ela muito atuante com trabalhos voltados na área social, pessoas mais idosas e as pessoas mais pobres da nossa cidade. Após se aposentar como professora, se dedicou, juntamente com seu esposo e com sua filha, à administração da papelaria Valente. Então, nobres vereadores, por tudo que essa senhora fez aqui na nossa cidade, seu trabalho como professora, ensinando, prezando os valores morais, era muito religiosa também, inclusive, todo ano ela organizava a novena de Natal, juntamente com seu esposo. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente denominar essa creche do Itaim, que será inaugurada como creche municipal Lucila Zaparoli Valente de Almeida. E eu peço o voto de todos os colegas, o voto, se possível, por unanimidade. Muito obrigado a todos. Próximo orador. Vereador Matheus Costa. Vereador Givanildo Soares Gilva. Peço palavra. Com a palavra o vereador Givanildo Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, quero me congratular com o autor dessa nomenclatura, a dona Lucila. Eu não cheguei a ser amigo, mas cheguei a vê-la várias vezes. Mas demonstra aqui, doutor Sérgio, nessa propositura, um reconhecimento de uma pessoa que sempre pautou para a educação, pela decência e, principalmente, os mais belos princípios éticos que um ser humano pode ter. No caso da dona Lucila, não poderia ser diferente, tendo em vista o seu esposo, o seu João, que tem essa luta pela sociedade ituana, assim como dona Lucila, que criou o curso de noivos, que tinha rigidez ao lecionar,
que com certeza formou grandes homens para a sociedade, mostra na emoção do seu esposo a companheira que era a mãe, o ser humano, e que com certeza este ato de Vossa Excelência está simplesmente reconhecendo todos os feitos de Dona Lucila para com a sociedade ituana. Eu lhe parabenizo, mas nós temos que agradecer a família, ao senhor, Sr. João, suas filhas, por ter tido uma esposa, um amigo, uma companheira que deixou a sua marca na sociedade ituana, marca positiva, porque muitos deixam marcas negativas, marcas do esquecimento negativo, da negatividade, as marcas do mal, diferentemente da sua esposa, que deixou a marca do bem, semeou o bem, e com certeza onde estiver, sabe que a sua missão enquanto pessoa aqui na terra foi cumprida. Então, parabenizo, doutor Sérgio, pela feliz ideia, mas nós temos que agradecer a dona Lucila, a família do seu João Valente, que continua essa luta, seja na parte da educação, seja como um homem de bem, que discorda, que concorda, mas tem uma postura de homem íntegro, pois dessa forma conviveu com a dona Lucila e com certeza aprendeu com ela e pôde passar para ela o que é ser uma pessoa de bem. O seu João tem uma luta muito grande no sentido, no quesito de educação, pois sempre foi um lutador para implantar uma biblioteca aqui na cidade. Teve prometido muito essa conquista e infelizmente ainda não se realizou, senhor João. Mas o senhor não vai desistir. Passou por um problema de saúde, mas Deus o quis aqui conosco para continuar essa luta, para que onde dona Lucila estiver, saber que não foi em vão a passagem de vocês aqui na cidade. Então, doutor Sérgio, parabéns. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que será votado por unanimidade, porque nós só temos que agradecer a dona Lucila e a família do seu João Valente. Parabéns. Próximo orador. Na ordem, Balbina Paula Santos. Senhor presidente, vereadores, Vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. quero também parabenizar o vereador que fez esse projeto muito importante. Eu acho que, lendo aqui, seu João, eu pude observar a pessoa que ela foi e que continua sendo, né? Porque eu acredito muito que tudo que nós fazemos aqui, nós continuamos, né, a fazer o bem. E um assunto também importante, uma palavra importante que eu vi aqui, foi que para fazer o bem não precisa ser político, não precisa ganhar nada, precisa ter uma posição e um coração grande. E é o que ela tinha, um coração muito grande, de querer ajudar, de querer que as pessoas vivessem uma vida melhor, tanto na educação como em outras áreas também, participando do Rotary e outras entidades mais, e sendo a pessoa que ela foi, e dando a continuidade no que o senhor é hoje. Essa pessoa que contribui com a cidade. Porque o senhor João Valente não é por ele estar aqui presente, outras pessoas mais que nós temos aí na cidade de Itu, contribuem com a cidade para o crescimento de Itu, para o desenvolvimento de Itu. Isso que é importante. E essa homenagem feita hoje à dona Lucila mostrou que nós, para fazermos o bem, não precisamos olhar a quem. E ela fazia isso e muito bem feito. Então eu quero parabenizar o vereador Castanheira por esse projeto, vereador, muito bem merecido. Parabenizar o senhor João Valente, que está hoje aqui assistindo a sessão conosco, e também vendo que todos os vereadores têm esse reconhecimento para a dona Lucila. Muito obrigada. Próximo orador. Pela ordem, Marquinhos da Funerária. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Funerária. Essa palavra. Você, bem breve, presidente. Gostaria de dizer, senhor João, que o governo se orgulha muito do feito Twizy, né? Toda a ala do governo se orgulha muito em colocar o nome de uma creche, né,
uma coisa tão importante no município de Itu, né, e tão carente, que é uma creche, é o nome da sua esposa, dona Lucila Zaparoli, né? Então eu gostaria de lhe dizer que o governo está muito orgulhoso. Estou trazendo aqui o abraço do prefeito Tuísio, o senhor, para todos os seus familiares, e pode ter certeza, nós vamos votar aqui favorável a essa creche e desejar ao senhor e sua família muita sorte, muita felicidade. Muito obrigado, presidente. Próximo orador. Pela ordem, vereador Josimar. Com a palavra, vereador Josimar Ribeiro. Senhor presidente, nome dos pais, também quero parabenizar o vereador Sérgio Castanheira, o senhor João aqui, e como bem colocou o Marquinhos, na cidade de Itu, que fico orgulhoso de poder usar o nome da professora Luci para poder perpetuar uma instituição tão importante que é a educação. Uma pessoa que se doou, que se dedicou a sua vida em prol das pessoas. Porque para ser professor é um dom que Deus lhe dá, proporcionar o conhecimento. E lá será lembrado constantemente pelos alunos, pelas pessoas e pelas famílias, pelos amigos, esse reconhecimento da cidade de Itu, através da Câmara de Vereadores, que está aprovando esse projeto, e a sensibilidade também do prefeito Tuísio de poder contemplar a família do Sr. João Valente com essa honraria. Então, fica aqui esse registro, um nome bem escolhido, e com certeza vai ser votado por unanimidade de todos. Parabéns ao Sr. João, que está sempre acompanhando, sempre participando da nossa cidade, e sem contar o trabalho que ele desenvolve na nossa cidade. E sempre sonhando, e a gente espera sim que esse sonho do senhor se torne uma grande realidade, que é uma biblioteca pública onde as pessoas possam ter aqui seu espaço. E eu acredito que, não no curto prazo, mas também dentro da Câmara de Vereador, nas futuras instalações, terá uma biblioteca onde terá todo o acervo, contando toda a história da cidade e desta casa de leis. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, professor João Carlos Freitas. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de parabenizar o vereador Sérgio Castanheira pelo encaminhamento dessa propositura de denominação da creche municipal localizada no bairro Itaim. E enquanto o Sérgio estava fazendo uma leitura vamos dizer assim, de um currículo da homenageada, eu estava de olho no seu João e sentindo por diversas vezes que a emoção tomou conta dele. Com as palavras, ele se sentiu, deu para perceber algumas vezes, embargado ao falar da sua esposa. Então, diante disso, eu só tenho a parabenizar o Sérgio Castanheira por ter tido essa felicidade de dar, juntamente com o Executivo, de dar a essa creche municipal a denominação da professora Lucila Zaparoli Valente de Almeida. Parabéns, seu João. Parabéns, Sérgio. Nenhum vereador mais querendo se manifestar. O projeto de lei número 17/2014 do vereador Sérgio Castanheira de Souza está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantes, por favor. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto. Gostaria de parabenizar também o vereador Sérgio Castanheira e junto ao Executivo Municipal pelo projeto, cumprimentar o senhor João Valente aqui presente, dizer que é muito bem-vindo a essa casa e desejar muitas felicidades. Parabéns a todos. Justificativa de voto do vereador Antônio Hélio da Costa Jabá. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, senhor João Valente, eu confesso que não conhecia a dona Lucila, mas sei muito da história. Pessoas que se dedicou à educação, a educar, e quem ganhou com isso foi o senhor, que Deus te deu uma grande esposa, uma pessoa admirada por nós todos, uma pessoa que não morre, ela não morreu. A vida é assim mesmo. Deus dá a gente em carne, espírito, recolhe a carne, e o espírito eu considero uma placa-mãe.
Deus leva para ele, sabe muito bem o porquê aquela pessoa veio para a Terra. Pessoas que com certeza mudou o destino de muitas pessoas com o seu ato de educar, com a sua segurança no que fazia, no que faria, e com certeza deixou Deus muito contente pelo trabalho que ela deixou aqui na Terra. Tenho certeza, Sr. João, que ela está lá no céu aguardando o Senhor, não está com pressa de levar o Senhor, pode ter certeza. Mas o lugar do Senhor está lá, preparado, é só o Senhor cumprir a sua missão aqui na Terra, que o Senhor vai estar lá com a dona Lucy também. Pode ter certeza, isso vai ser maravilhoso para nós, porque a vida aqui é uma passagem, a vida certa é depois que recolher a carga. Parabéns, Sr. João, parabéns, Sérgio. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto do vereador Marquinhos da Funerária. Presidente, eu só gostaria de parabenizar o doutor Sérgio, que eu não parabenizei nas minhas palavras anteriormente. Parabenizar, doutor Sérgio, pelo esse maravilhoso projeto. Só podia ser de uma pessoa como o senhor. E dizer que esse projeto de lei necessitava dessa convocação extraordinária hoje, né? Haja vista que a inauguração ocorrerá no próximo dia 27 agora, né, senhor João? O senhor deve ficar sabendo, 27 de fevereiro, às 11 horas. Então, por isso que esse projeto tinha que entrar em extraordinário. Obrigado, presidente. Em primeira discussão, o projeto de lei número 18/2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Pro Turismo de Itu, ProTur, para os fins que especifica e dá outras providências. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador professor Feital, a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, emitem pareceres favoráveis. O projeto de lei número 18/2014 está em discussão, conforme a ordem dos inscritos. Vereador Matheus Costa. Vereador Giba. Dispenso. Vereadora Balbina. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Presidente, vereadores, quero falar rapidamente. Eu acho que nessa tribuna nós não podemos, eu digo sempre que eu não sou vereadora nem da oposição e nem situação, sou população. E o que é certo. Eu acho que esse projeto é um projeto muito bom do prefeito, essa parceria com a ProTur. Eu acho que a ProTur faz um trabalho brilhante na nossa cidade, um trabalho muito bonito, um trabalho que temos que tirar o chapéu para a ProTur, e eu acho que essa parceria vai ajudar muito. Então, é um projeto do Executivo, mas que voto com muita alegria esse projeto, porque a ProTur merece essa parceria, esse convênio. Então, eu acho que vale a pena votar, e é gostoso votar um projeto assim, que vai ajudar a ProTur, que a ProTur ajuda o nosso turismo. Muito obrigada. Próximo vereador. Pela ordem, Marquinhos da Funerária. Vou falar em segunda, já mata logo. Pela ordem, vereador Josimar. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, o projeto de lei número 18/2014 do Executivo Municipal está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, eu declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e intervalo de 5 minutos para a próxima sessão. Para a